Vamos ao término da nossa leitura de hoje. 1 Crônicas 18 e o 19. Diversas vitórias de Davi. E, depois disso, aconteceu que Davi feriu os filisteus e os abateu. Tomou Agate e os lugares da sua jurisdição da mão dos filisteus. Também feriu os moabitas e os moabitas ficaram servos de Davi, trazendo presentes. Também Davi feriu a Adadezer, rei de Zobá, junto a Amate, indo ele estabelecer os seus domínios pelo rio Eufrates. Davi lhe tomou 1000 cavalos de carros. É muita coisa, não é, amados? Olha só as vitórias de Davi. 1000 cavalos de carros e 7.000 cavaleiros e 20.000 homens de pé. E Davi já retou todos os cavalos dos carros, porém reservou deles 100 cavalos. E vieram os sírios de Damasco a ajudar Adadezer, rei de Zobá. Porém, dos sírios feriu Davi 22.000 homens. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram servos de Davi, trazendo presentes. E o Senhor guardava a Davi, por onde quer que ia. E tomou Davi os escudos de ouro, fazendo sombra aqui, achei que era outro. E tomou Davi os escudos de ouro que tinham os servos de Adadezer, e os trouxe a Jerusalém. Também de Tibate e de Cum, cidades de Adadezer, tomou Davi muitíssimo cobre, de que Salomão fez o mar de cobre, e as colunas e os utensílios de cobre. E, ouvindo Tou, rei de Amate, que Davi destruíra todo o exército de Adadezer, rei de Zobá, mandou seu filho Adorão a Davi, para lhe perguntar como estava, e para o abençoar por haver pelejado com Adadezer e o destruir, porque Adadezer fazia guerra a Tou, enviando-lhe juntamente toda sorte de vasos de ouro e de prata e de cobre. Ou seja, esse rei era atormentado pelo outro rei. Deixa eu dar uma pausa aqui. Voltando, dei uma pausinha porque o telefone tocou. Então, o rei, vamos voltando aqui, versículo 10, mandou seu filho Adorão a Davi para lhe perguntar como estava e para o abençoar por haver pelejado com Adadezer e o destruir, porque Adadezer fazia guerra a Tou, enviando-lhe juntamente toda sorte de vasos de ouro e de prata e de cobre. Ou seja, esse rei aqui, não é? O rei Tou, ele era o rei de Zobá, não é? E ele era atormentado por Adadezer, que era rei, deixa eu ver aqui, são tantos reis que tem hora que a gente até confunde. Me parece que é o da Síria, né? Então, o que ele fez? Ele mandou presentes para Davi, ou seja, você derrotou o meu inimigo. E do nada, ele deu vasos de ouro, de prata e de cobre. Que coisa tremenda. Os quais Davi também consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que trouxera de todas as mais nações, dos edomitas e dos moabitas, e dos filhos de Amon, e dos filisteus e dos amalequitas, trazendo para os nossos dias, amados e amadas do Pai. Por isso que na casa do Senhor, sempre a gente consagra ao Senhor um instrumento que veio lá da loja, novinho, ou que até possa ter comprado usado. Às vezes, quem sabe aquele instrumento, mesmo sem ser usado, tocou alguma música que não é para Deus, exaltou não ao nome de Deus. Agora, o que nós vamos fazer? Consagrar ao Senhor. De agora em diante, assim como o ser humano era lá do mundão, lá do inimigo, e ele foi consagrado, você foi consagrado ao Senhor, nós fomos consagrados ao Senhor, ou seja, separados, só para Deus. Assim precisa acontecer. Não mudou. É o tempo da graça? Mais ainda. É tudo pela graça? Então vamos consagrar ao Senhor a nossa vida, enfim, tudo. Aqui na minha casa, sempre que a gente compra algo,
seja de valor ou não, a gente consagra ao Senhor. Porque tudo que toca é abençoado, não é? Tudo que nós tocarmos, diz ali, acho que me parece que é Deuteronômio, tudo que tocar abençoado será. Então vamos consagrar. Por que não consagrar ao Senhor? Não, isso aqui não é inovação, não, isso é antigo, não é? Vamos conservar para a glória de Deus. Então vamos lá. Versículo 12. Também Abisai, filho de Zeruia, feriu a 12.000 edomitas no vale do Sal, e pôs guarnições em Edom, e todos os edomitas ficaram servos de Davi. E o Senhor guardava a Davi por onde quer que ia. Sempre a gente vai estar lendo o mesmo versículo. Parece que é o mesmo versículo para dizer: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, em tudo a mão de Deus precisa estar sobre a nossa vida. Então, repetiu aqui o que falou aqui agora há pouco. E o Senhor guardava a Davi por onde quer que ia. Davi sempre perguntava: eu vou, Senhor? Hoje eu vou contra os filisteus? Não, hoje você não vai. Hoje você vai esperar que o Senhor vai lutar por você. Nós lemos esses dias aqui, acho que 1 Crônicas já. E dizia para Davi: olha, quando você ouvir um ruído lá de cavalgadura, ou seja, como se tem alguém andando, cavalgando sobre as amoreiras, aí você vai, que o Senhor já lutou por você. Assim é a nossa vida, amados. O Senhor luta por nós, muitas vezes, aquela batalha que Ele sabe que a gente não consegue sozinho, Ele faz por nós. Oh, aleluia! Glória ao nome do Senhor. Vamos lá. Versículo 14. E Davi reinou sobre todo Israel, fazia juízo e justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, tinha cargo do exército, e Josafá, filho de Ailude, era chanceler, ou seja, não é o rei Josafá. Isso aqui é outro rei. Josafá foi depois de Davi, muito depois. Daqui uns dias vamos ler sobre ele de novo. Já lemos lá em Reis, né? E Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Salza, escrivão. E Benaia, filho de Joiada, tinha cargo dos quereteus e peleteus. Porém, os filhos de Davi, os primeiros, estavam à mão do rei. Capítulo 19 vai dizer: o rei dos Moabitas ultraja os mensageiros de Davi e este castiga-o. E aconteceu, depois disso, que Naás, rei dos filhos de Amon, morreu, e seu filho reinou em seu lugar. Então, disse Davi: usarei de beneficência com Anum, filho de Naás, porque seu pai usou de beneficência comigo. Pelo que Davi enviou mensageiros para o consolarem acerca de seu pai. E, vindo os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, a Anum, para o consolarem, disseram os príncipes dos filhos de Amon a Anum: porventura honra Davi a teu pai aos teus olhos, porque te mandou consoladores? Não vieram seus servos a ti a esquadrinhar e a transtornar e a espiar a terra? Pelo que Anum tomou os servos de Davi e os rapou, e lhes cortou as vestes pelo meio até a coxa da perna, e os despediu. E foram-se e avisaram a Davi acerca destes homens, e mandou ao encontro deles, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados. Disse, pois, o rei: deixa-vos ficar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então tornai. Sabe por que esse Jericó que ele está falando aqui, amados? Porque se tornou uma cidade de refúgio, tanto de pessoas envergonhadas, como estavam esses homens, como dos homicidas. Vendo, pois, os filhos de Amon, que se tinham feito odiosos para com Davi, então enviou Anum e os filhos de Amon 1.000 talentos de prata para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia e da Síria, de Maaca e de Zobá. E alugaram para si 32.000 carros, e o rei de Maaca e a sua gente, e eles vieram.
e se acamparam diante de Medeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. O que, ouvindo Davi, enviou Joabe e todo o exército dos homens valorosos. E, saindo os filhos de Amon, ordenaram a batalha à porta da cidade. Porém, os reis que vieram se puseram à parte no campo. E, vendo Joabe, que a frente da batalha estava contra ele, por diante e por detrás, fez escolha dentre os mais escolhidos de Israel e os ordenou contra os sírios, e o resto do povo entregou na mão de Abisai, seu irmão. E puseram-se em ordem de batalha contra os contra os filhos de Amon. E disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, então eu socorrerei a ti. Esforça-te e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor que parecer bem aos seus olhos. Então se chegou Joabe e o povo que tinha consigo diante dos sírios para a batalha, e fugiram de diante dele. Vendo, pois, os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Abisai, irmão de Joabe. E entraram na cidade, e veio Joabe para Jerusalém. E, vendo os sírios que foram derrotados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios que habitavam da banda da além do rio. E Sofaque, capitão do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Do que, avisado Davi, ajuntou a todo Israel e passou o Jordão e veio ter com eles e ordenou contra eles a batalha. E, tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram estes contra ele. Porém os sírios fugiram de diante de Israel e feriu Davi dos sírios 7.000 cavalos de carros e 40.000 homens de pé. E a Sofaque, capitão do exército, matou. Vendo, pois, os servos de Hadadezer, que tinham sido feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi e o serviram. E os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Vamos ver quantos minutos? 12:42. Então vamos estar lendo o 20 também, porque ele só tem 8 versículos. Olha só, amados. Vocês já pararam para pensar? 40.000 homens de pé, fora os cavalos, 7.000 cavalos de carros. Teve cidade que a gente passou por aí, no campo, que não tinha 10.000 habitantes. Pensa bem, não tinha 10.000 habitantes. Então isso aqui dá uma cidadezinha de um porte até razoável, 40.000 homens. Meu Deus, como o Senhor era com Davi, não é? E Ele é com você, Ele não mudou. Porque muitas vezes a gente coloca o nosso Deus assim tão pequeno diante das lutas que parece tão grande, não é? O nosso Deus é maior. Glória a Deus por isso. E Ele é o nosso capitão de guerra, general de guerra. É a divisa mais excelente. Ele é o amado da nossa alma. Oh, aleluia! Aconteceu, pois, que, no decurso de um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe levou o exército e destruiu a terra dos filhos de Amon e veio e cercou a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E Joabe feriu a Rabá e a destruiu. E Davi tirou da cabeça do rei a coroa deste e achou nela o peso de 1 talento de ouro. E havia nela pedras preciosas e foi posta sobre a cabeça de Davi. E levou da cidade muito grande despojo. Fico meditando na área espiritual, não tem como a gente não comentar, não é? Então, muito em breve tem uma coroa. A coroa já está preparada lá para cada um de nós. Coroa de ouro puro. Mas está lá, reservado. Pode ser hoje o arrebatamento da noiva do Cordeiro. Aleluia! Como almejamos por esse dia. Também o povo que estava nela levou e os fez serrar com a serra e cortar com talhadeiras de ferro e com machados
E assim fez Davi com todas as cidades dos filhos de Amon. Então voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. E, depois disso, aconteceu que, levantando-se guerra em Gezer com os filisteus, então Sibecai, o Uzatita, feriu a Sipai, dos filhos de Rafa. E os filhos ficaram, aquela hora eu inverti, né? Em vez de falar filhos, falei filisteus. Agora já está na área dos filisteus novamente. E os filisteus ficaram abatidos. E tornou a haver guerra contra os filisteus. E Elenã, filho de Jair, feriu a Lame, irmão de Golias, o geteu, cuja haste da lança era como o eixo de tecelão. E tornou a haver guerra em Gate, e havia ali um homem de grande estatura, e tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé, e também era da raça de Rafa, e injuriou a Israel. Porém, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes nasceram a Rafa em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Então, amados, aqui terminamos o capítulo 20, né? E iríamos ler apenas o 18 e o 19, porém o 20 só 8 versículos. A gente sempre procura não gravar mais do que 20 minutos. Porém, na primeira leitura a gente fez mais comentários, e por isso atingiu 20 minutos, 20 e alguns segundos. Então fique na paz do Senhor Jesus e mais à tarde ou à noite vamos estar lendo e orando Jó capítulo 6. Que Deus te abençoe e te guarde. Até lá no nome do Senhor. Amém?